Pode sim, pode iniciar. Bom, então, para começar aqui, não sei se todo mundo me conhece, mas eu sou a Graziele, eu sou biomédica, formei em 2018 na Unip de São José do Rio Pardo, e durante a graduação eu fiz estágio no banco de sangue no período de 2 anos, depois eu fiz estágio em laboratório de análises clínicas, e depois eu fui efetivada nesse mesmo laboratório, aí eu fiquei por um período de 4 anos, contando o estágio quando eu fui efetivada, e hoje eu trabalho em um laboratório hospitalar, em um hospital particular, aqui da minha cidade mesmo. Eu entrei em dezembro e por enquanto faz mais ou menos aí uns 2 meses que eu tô lá. E hoje, como foi proposto, né, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o hemograma e também sobre o mielograma, para vocês entenderem como que é cada um e também qual que é a diferença entre os dois. Vocês já ouviram falar nesses dois exames ou não? Eu acredito que pelo menos o hemograma o pessoal já deve ter escutado, sim. Bom, então, eu vou trocar o slide aqui e aí vocês confirmam para mim se dá para ver o próximo slide aqui. Deu certo? Então, está todo mundo conseguindo ver uma foto vermelha aqui. Bom, então, o hemograma, eu acredito que a maioria deve saber o que é o primeiro exame que se passa na cabeça do médico, porque ele é um exame que pode te direcionar para várias coisas. Quando ele dá alteração, cada tipo de alteração que ele pode dar pode indicar que o paciente está com alguma coisa, né? Por exemplo, se der uma alteração nas hemácias, pode ser indicativo de anemia, se der uma alteração na parte branca, pode ser indicativo de infecção, se der uma alteração nas plaquetas, podem ser várias hipóteses, entre elas pode se pensar em dengue. Então, o hemograma, ele é um exame que vai avaliar as células sanguíneas do paciente. Como eu mesma falei agora há pouco, ele vai ser caracterizado pela série branca, série vermelha e a parte das plaquetas. Aqui no textinho está escrito reticulócitos, só que os reticulócitos é um exame à parte, tem um exame específico para ele que chama reticulócitos mesmo, que reticulócitos, não sei se vocês já ouviram falar, é uma célula jovem que quando tem uma quantidade muito grande no exame, é um indicativo de uma coisa que não é muito boa, porque se a medula óssea está jogando na corrente sanguínea células muito jovens, isso é indicativo de que tem algum problema e que deve ser investigado. E aí existem exames mais profundos para poder investigar por que está acontecendo isso. Não que toda vez que tiver esse tipo de problema pode ser uma leucemia, mas é indicativo de leucemia e de outras patologias também. Bom, então no hemograma a gente tem a série branca, a série vermelha e as plaquetas. A série branca é onde a gente vai ver a parte dos leucócitos, né? As células do sistema imunológico. A série vermelha são
a parte dos eritrócitos, que também é conhecido como hemácias, que são essas que estão na imagem aí do lado, que vai poder identificar várias coisas, como, por exemplo, o VCM, o CHCM, o HCM, ou seja, em outras palavras, ele vai servir para identificar como que está o tamanho dessas células, como que está a coloração dela. A gente consegue ver também questão de quantidade, se tem muito, pode indicar alguma coisa, se tem pouco, também pode indicar outra coisa. Se ela está muito grande, é uma coisa, se ela está muito pequena, é outra coisa. Então, assim, o ideal é que tudo no nosso corpo seja na base do equilíbrio. Então, elas não podem estar em grande quantidade, mas elas também não podem estar em pequenas. E aí a gente também tem as plaquetas, né? Que também não é legal que elas estejam muito pequenas não, perdão, que elas não estejam em pouca quantidade, e também não é bacana que elas estejam em grande quantidade. Então, tudo tem que ser no equilíbrio, tanto da série branca, como da série vermelha, e como das plaquetas. Bom, então aqui tem 3 imagens para vocês verem como que é a série branca, vermelha e as plaquetas. Na primeira imagem aqui da esquerda, a gente tem os leucócitos, que são os que representam a parte da série branca. Tem os agranulócitos e os granulócitos. Por que tem esses 2 nomes? Porque nos agranulócitos vocês podem ver aqui que agora nos granulócitos a gente consegue enxergar, que são esses pontinhos mesmo que estão dentro das células, né? A gente tem o linfócito, o monócito, como a granulócito, e como granulócito a gente tem o eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Cada de certa forma baixo. Se tiver muito, pode ser indicativo de várias coisas, entre elas infecção. Então, o ideal para que a gente tenha é uma quantidade, digamos assim, nem muito grande, nem muito pouco. Tem que estar bem assim, nesse meio termo. A gente tem a série vermelha, né? Que, como o próprio nome fala, são as hemácias, que são vermelhinhas, né? Aqui tem uma foto delas, para vocês verem como que é a estrutura dela. Da mesma forma, dos leucócitos também não podemos ter pouca quantidade e nem muita quantidade. Elas não podem estar muito pequenas e nem muito grandes. Cada variação é indicativo de uma patologia. Existem diversas patologias, entre elas a gente tem na morfologia, que é a forma da hemácia, tem uma anemia que chama anemia falciforme, que é uma anemia que altera a forma da hemácia, né, que a gente fala que ela é caracterizada como foice, né, porque ela é a metade dessa célula que vocês estão vendo aí, ela é bem pequenininha mesmo, e isso é indicativo de anemia falciforme. A gente tem outro tipo de outras patologias, e a gente tem outros tipos de doenças também relacionadas à quantidade das células, né? Não que o que eu vou falar agora é uma regra, mas é um indicativo de se procurar saber. Quando a gente encontra no hemograma duas coisas, na verdade, né? Que a gente fala que tem, geralmente, quando a pessoa tem talassemia, pode ser indicativo, né? E isso a gente encontra no hemograma a hora que a gente está fazendo a análise.
E a gente pode falar... Eu esqueci agora, nesse momento, estava na ponta da minha língua, mas eu acabei esquecendo a palavra. Mas tem 2 fatores no hemograma que a gente pode dizer que é indicativo de talassemia. Assim que eu lembrar, eu volto a falar para vocês, mas nesse momento agora eu acabei de esquecer. E a gente tem também as plaquetas, né, que está aqui na foto da direita. Esses que estão em roxinho são as hemácias, é dessa forma que a gente consegue ver no microscópio. E esses pontinhos que estão indicados por setas, bem pequenininhos aí, são as plaquetas de uma regra, mas se a pessoa tinha, pode ser indicativo. Mas também não é legal que a plaqueta esteja em grande quantidade. A Patrícia questionou aqui a respeito da talassemia, que seria o RDW. Sim, tem a questão do RDW e também tem uma outra questão que a gente consegue ver também no hemograma. Ah, lembrei o que é. A gente fala que é a hipocromia e microcitose, lembrei. Microcitose são quando as hemácias são pequenininhas. Bom, teve uma pessoa aqui que falou que está travando. Está travando para todo mundo aí? Como que tá? Bom, então eu vou sair da aula aqui e vou entrar de novo e vou desligar a minha internet e vou ligar de novo, que às vezes pode ser a conexão que pode estar ruim. Às vezes, só de desligar o seu vídeo já melhora. Só de desligar? Deixa eu ver se funciona. Comigo funciona, porque o vídeo pesa. Bom, tá todo mundo conseguindo ver de novo e escutar ou não? Eu vou continuar, então, e se travar, vocês comentam aqui ou fala, que aí eu tento sair desligar a internet e ligar de novo para ver se melhora. Bom, então, o que eu queria falar que eu tinha esquecido era a questão da microcitose e hipocromia. Não que seja uma regra, mas, geralmente, quando a gente encontra esses 2 fatores, a gente pode indicar que talvez seja uma talassemia, além do RDW. Né? Microcitose são as hemácias pequenas e a hipocromia também é relacionada às hemácias. E aqui do lado, né, são as plaquetas, né, e as hemácias, e é dessa forma que a gente consegue ver no microscópio. A gente não consegue ver dessa forma vermelhinha como está na foto do meio. A gente consegue verificar
como está na foto da direita, de forma roxinha. A não ser que você tenha um microscópio um pouco melhor, um pouco mais específico, mas geralmente nos laboratórios, né, eles costumam ter um microscópio óptico, né, e não eletrônico, então a gente acaba vendo dessa forma. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao hemograma? Porque acredito que agora a gente vai começar a falar do mielograma. Ô, Grazi, tá Pode me falar. ouvindo? Sim. Eu tenho uma dúvida. O VCM seria o tamanho, não é? Da hemácia? Isso, relacionado ao volume. E o RDW? O RDW, ele é uma série de fatores que vai te dar, em porcentagem, uma quantidade geral do hemograma. Ele não é específico outros fatores. O RDW, ele vai te falar de forma geral como que está o hemograma daquela pessoa através de porcentagem. Ah, entendi. É porque eu estava confundindo o RDW com o VCM. Não, o VCM é relacionado ao volume mesmo, só ao volume. Tá bom, era isso. Obrigada. Tá? Mais alguma questão a respeito do hemograma? Uma ideia sobre o que é, o que se verifica, para a gente poder falar sobre o mielograma. Bom, então eu vou passar para o próximo slide aqui. O mielograma, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ele agora. Ele é um exame que vai verificar, na verdade, o funcionamento da medula óssea quando se tem suspeita de alguma doença. O hemograma, ele vai te direcionar que aquele paciente pode estar com algum problema, mas ele não vai ser específico para te falar que problema é esse. É aí que entra o mielograma. O mielograma já é um exame um pouco mais específico, que vai verificar o que está acontecendo com aquele paciente. Geralmente, o médico pede o hemograma primeiro, se der alguma alteração que ele vai ficar na dúvida e tal, aí ele vai entrar com o pedido do mielograma, mas o mielograma só é pedido após a análise do hemograma e verificar que o hemograma teve alguma alteração. E geralmente é quando o paciente está com suspeita de leucemia, linfoma ou mieloma, que aí o médico vai pedir esse exame aí. Então, como eu falei agora, ele é solicitado após alteração no hemograma. Quando tem alteração através de poucas células ou de grande quantidade de células imaturas, ou seja, quando tem uma grande quantidade de células muito jovens, que não é legal ter essa quantidade no hemograma, isso indica que a nossa medula está com algum problema, e aí ela está soltando células muito jovens na corrente sanguínea. Então, aí que entra no mielograma para poder estar investigando qual que foi a causa dessa alteração. E ele consiste na retirada, né, de uma pequena amostra da medula mesmo, através de uma punção óssea. Eles vão estar realizando aí uma anestesia local, porque é um exame um pouco doloroso, diferente do hemograma, que a gente consegue fazer a coleta de forma bem rápida, o mielograma já é um pouco mais complexo. E como que ele funciona? A agulha ela é introduzida no osso mesmo, não é na veia, não é na artéria, é realmente no osso, para que a gente consiga pegar as células de fato da medula, para a gente poder estar analisando o que está acontecendo. E a coleta, ela acredito que é Jan, Schid, né? E tem que ser essa agulha aí que vocês estão vendo.
ela é um pouquinho grande e tal, mas tem que ser realizada com ela para poder estar garantindo a qualidade da amostra, para que a amostra não altere o exame com relação à forma que foi realizada a gente. E quais que são os locais da coleta? Tem 3 locais que podem ser realizados. No adulto, ou ele é realizado no osso ilíaco, que é a bacia, né, popularmente conhecida, como está na foto da esquerda. O paciente tem que ficar exatamente dessa forma, de lado, vai se realizar a anestesia local, e aí vem a coleta. Né? E como vocês estão vendo aí na imagem, a agulha tem que atingir o osso mesmo para poder tapeio. Tem o externo, né, que é e assim fica bem nessa parte da frente, né? E esses 2 obrigatoriamente tem que ser realizado em adulto, né? Então aí o médico vai definir qual que vai ser o local para ele estar retirando, seja no externo, ou seja no osso os locais, e conforme a gente vai crescendo, ela começa a ser realizado no osso ilíaco ou no externo, né? E ali fica para o resto da nossa vida. Mas quando a gente é criança, ele é realizado em outros ossos, um deles é a tíbia, e por isso que é lá que tem que ser realizada a coleta em criança. O osso, alguém perguntou aqui, o osso não é muito rígido para agulha? Realmente. Porém, essa agulha é uma agulha específica, ela não é uma agulha muito fininha, né? Que nem na última foto aí está uma agulha que a gente usa para fazer coleta de sangue. Mas isso foi só para tirar a foto, não é essa agulha, não é esse tipo de agulha que é realizado. O tipo de agulha correto é esse aqui, essa daqui. E se vocês verem, ela não é muito fininha, né? Ela é bem comprida e tal. Então, o indicado é que seja feito ela para que ela consiga atravessar o osso para poder pegar realmente da medula. Então, por isso que tem que ser aquela agulha específica, não a agulha que a gente usa para fazer coleta de sangue. Bom, então aqui nós temos uma foto, né, ela está bem alterada, né? Na primeira escrita e na última a gente tem segmentado, e no cantinho da esquerda a gente tem o mielócito. Mielócito é essa célula bem grande aí que vocês estão vendo, e nessa imagem tem bastante deles e em quantidade bem grande. A Glenda comentou aqui, eles sofrem bastante, eu não tenho coragem de presenciar essa coleta. Realmente é uma coleta um pouco invasiva, né? Tanto de adulto como de criança, é uma coleta dolorosa, mesmo que se coloque a anestesia local, né? Ela fica dolorida depois que termina a coleta, né? E a Patrícia perguntou com relação ao tempo. Com relação ao tempo, eu acredito que eu nunca presenciei esse tipo de coleta, mas eu acredito que ela é bem rápida, né? A questão que demora mais é o acondicionamento do paciente, né? Até o paciente deitar, até passar anestesia, até a anestesia fazer efeito, a parte da até fazer anestesia, esperar funcionar e fazer a punção. A Maria perguntou se esse procedimento é o mesmo para fazer o exame, para ver se o exame tem meningite.
Geralmente não. Esse exame ele é realmente específico para linfoma, leucemia e verificar se o paciente tem esse tipo de problema e o mielograma também. Mielograma não, perdão, é mieloma. Então, é mieloma, leucemia e linfoma. Ele é específico para essas 3 patologias. Meningite, aí seria um outro tipo de exame, que aí vai estar verificando, né? A meningite, ela é coletada através do líquido cefalorraquidiano, que a gente fala que é o líquor, né? Que também é dessa mesma forma, o paciente fica deitado dessa forma e faz a coleta na espinha aí também. Só que na meningite é o líquor que tem que ser coletado e no mielograma tem que ser coletado realmente o sangue, né? Que é a parte da medula. Então, é praticamente ao mesmo local aí, né? Só não pode ser feito no externo, o exame da meningite não pode ser no externo, tem que ser na outra forma. No mielograma pode ser. Adultos tem, a Fabiana está perguntando, nos adultos tem alguma diferença do local? Qual seria melhor para coletar? Nos adultos, não tem diferença, né? Fica a critério do médico qual local vai ser melhor, se vai ser o externo ou se vai ser o celíaco. Aí depende de como está aquele paciente, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão mais debilitadas, então, de acordo com isso, pode ser definido melhor. Aí fica a critério do médico qual que vai ser o local a ser coletado. Biomédico está habilitado a fazer essa coleta? Bom, com relação ao líquor, que é o exame da meningite, nós não estamos habilitados. Quem que tem que fazer essa coleta do líquor é somente o médico. Agora, nós, biomédicos, com relação ao mielograma, nós estamos habilitados a realizar a análise, o exame, mas a gente não pode estar habilitado em análises clínicas, a gente tem que ter um curso específico ou uma pós-graduação em hematologia, ou um mestrado, ou um curso específico para mielograma ou para esse tipo de exame. Mas nós estamos habilitados a realizar análise microscópica e laudar. Agora, em relação à coleta mesmo, aí é só o médico, porque é uma coleta invasiva, é uma coleta que tem que realizar anestesia local, então essa parte fica para o médico. A nossa função aqui no mielograma é estar realizando a parte da análise e do laudo. E aqui nós temos uma outra imagem que está bem visível, dá para ver nas 3 imagens, que tem uma quantidade bem grande, né, de células jovens. E essas células jovens realmente são bem indicativas, né? Se fosse, por exemplo, um hemograma, isso teria que ser passado para o médico para ele estar fazendo essa análise, liberar esse resultado de forma urgente, se possível, entrando em contato com o médico mesmo, para que ele verifique o que pode ser uma possível suspeita, e provavelmente ele vai estar pedindo esse exame, né? O mielograma. Bom, alguém tem alguma dúvida com relação ao mielograma? Eu sei que é um exame diferenciado, que às vezes a gente não escuta falar nem na faculdade, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou estar tentando responder para vocês.
Bom, então, a Maria Vitória que questionou a respeito da meningite, você conseguiu entender, Maria, qual que é a diferença da meningite e do mielograma com relação à coleta? Sim, consegui sim. Conseguiu? Sim, eu queria saber em relação a esse mielograma, depois que é feita a coleta, como que é feita, assim, a preparação da amostra, coloração, essas coisas? Bom, com relação à análise, né, assim que é realizada a coleta de EDTA, né, que é aquele tubo roxinho, que vai conservar, né, por causa da substância que tem ali, o material, para poder passar, geralmente se passa em um equipamento, né? Então, pega esse tubinho, passa no equipamento, e também tem que se fazer de forma, pelo menos tentar fazer, né, de forma imediata, uma lâmina. Porque se a gente deixa aquele tubo por muito tempo parado, sem realizar a lâmina, isso pode alterar as células. Agora, a lâmina estando pronta, aí essa alteração vai ser essa lâmina vai ser preservada e você vai conseguir estar realizando o exame. Às vezes, corrido, e você não consegue estar usando aquilo, você vai realizar dessa forma que vocês viram. A lâmina, eu acredito que vocês já devem ter visto, né? A gente fala que é o esfregaço, né? Mas hoje a gente fala, na verdade, esse termo mudou, agora é distensão sanguínea, mas é a mesma coisa. E a coloração é realizada pela técnica de panótico, que é a mesma técnica que faz a coloração do hemograma. A diferença entre o hemograma e o mielograma está na coleta, né? Mas com relação à forma de fazer a lâmina e de corar, é a mesma. Então, realizando a lâmina aí vai ser realizado a análise. E se for um laboratório que tem algum equipamento um pouco mais específico, aí vai ser realizado através do equipamento também, juntamente com a análise microscópica. Ah, entendi. Beleza, então, obrigada. Nada. Patrícia está questionando se na medula óssea não poderia ter grande quantidade de células jovens. Bom, geralmente, o que acontece? Não é bacana que se encontre células muito jovens, né? Porque se tivesse uma quantidade muito grande, pode indicar que está tendo algum problema aí, né? Mas vai encontrar uma quantidade que contaria, mas os parâmetros de análise do mielograma e do hemograma são diferentes. Então, na hora de realizar você tem que fazer os parâmetros relacionados à análise do mielograma, porque tem células mais velhas, né? Não tão jovens. Na medida espécie que não está liberando nenhum resultado errado. A parte... Perdão. Pode falar. No caso, é na que tem. Isso. Então, por isso que não poderia, se tiver muitas células jovens na medula óssea, é indicativo de alguma doença, porque deveria estar maturando e não está. Isso, exatamente. Ela
ela deveria estar maturando, mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar células jovens, porque é lá que está sendo formado. Mas aí você tem que prestar atenção nesses parâmetros certinho, né, para realmente indicar que aquele paciente não está maturando as células como deveria. É aí que vem a diferença. Entendi, obrigada. Nada. A partir de qual valor, quantidade de leucócitos que é apresentado no hemograma, que faz com que o médico venha pedir o mielograma? Ele não pode tirar conclusões de leucemias com os altos valores no hemograma? Bom, vamos responder primeiro a última questão. Sim, o médico pode tirar uma conclusão de leucemia através de um valor alto no hemograma, porém, ele não vai conseguir determinar qual que é o grau de especificidade daquela leucemia, porque existem vários tipos. Existe a leucemia aguda, existe vários. E através do mielograma, o médico vai ter esse parâmetro, ele vai conseguir ver como que está o grau da leucemia daquele paciente, se está muito avançado, se está no começo, se está intermediário. Então, é por isso que é bacana que ele peça o mielograma, para ele poder estar identificando como que está o avanço da doença naquele paciente. Tá? Mas se for um médico especialista, realmente um hematologista, ele vai bater o olho no hemograma, ele vai ver que tem alguma coisa errada e ele vai subentender que aquela coisa errada seja relacionada a uma leucemia. Aquele valor, sei lá, muito, muito grande, acima, totalmente acima do esperado, aí ele vai achar que está muito estranho, e aí ele vai pedir, no mínimo, um outro hemograma para confirmar, e dando o mesmo resultado, ou resultado parecido, aí ele vai querer pedir o mielograma. Bom, o Luiz tinha comentado que aqui no Zoom é 40 minutos, parece, para poder fazer a aula, e eu acredito que a gente está quase entrando nesses 40 minutinhos. Bom, então, eu gostaria, né, antes que acabe esse tempo, de agradecer vocês por dando, né, um pouco do meu tempo. E queria deixar aqui que, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário, alguma sugestão, não só sobre hemograma e mielograma, como qualquer outra coisa também, eu tenho aqui o Instagram, Facebook e tenho o meu e-mail. E aí vocês podem estar questionando aí. Ah, colocou 2 horas? Ah, sim, então tá certo. Então, novamente, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade. Atualmente, eu não tenho especialização em hematologia, nem em mielograma, nem nada, mas eu tenho interesse em fazer, inclusive eu estou procurando aí para tentar iniciar esse ano, porque eu acho que é uma área muito bacana essa questão de medula óssea, de hematologia. Eu também gosto da parte de hemoterapia, que é relacionada a banco de sangue, e é uma área muito promissora, uma área muito boa para nós biomédicos, né? Então, é muito bacana essa área. E a mensagem aqui que eu queria deixar para vocês é a seguinte: para vocês não desistirem, procurar sempre estar melhorando, está estudando, surgiu alguma dúvida, questiona, pergunta,
professor, pesquise na internet, é uma profissão boa. Agora que eu estou trabalhando em hospital, eu estou vendo muita coisa diferente que eu não vi em laboratório. Eu trabalhava em laboratório particular. E é algo urgente. Agora, lá no hospital, como a gente atende pessoal que está internado, então a gente sempre está vendo alguma alteração diferente, algum resultado bem diferente. Se você para pensar em laboratório hospitalar, um laboratório particular, e ao mesmo tempo gratificado. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado por essa oportunidade, né? E hoje eu fiz uma aula mais curtinha mesmo, que foi mais para a gente estar vendo como que é o hemograma e o mielograma e qual que é a diferença entre eles, para que vocês possam ter um pouco mais de noção, né, sobre isso. E eu gostaria de, não sei se vocês aceitam, né, tá fazendo um print aqui da tela para vocês que participaram aqui dessa aula. Sim, pode ficar à vontade. O Zoom, às vezes, eu fico meio confusa de mexer nele. Alguém sabe como que eu faço para deixar só na tela das pessoas aqui? Eu acho que você precisa interromper o seu compartilhamento. Ah, tá. Deixa eu ver. Agora foi. Bom, então eu vou fazer o print rapidinho aqui. Certinho, então, pessoal, eu estudei tanto, porque, como eu falei, eu não sou especialista, não tenho pós nessa área, mas eu tentei mostrar para vocês como que é o mielograma, o hemograma, e qual que é a diferença entre eles, né, para a gente ver que não é a mesma coisa, que cada um possui, né, a sua função. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo, ou quiser fazer alguma sugestão ou algo assim,
eu vou estar encerrando aqui. E, mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos vocês, tá? E um forte abraço. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Bom final de semana.